Olá, boa noite. É notícia e entrevista hoje, Sâmia Bonfim. Ela é deputada federal pelo PSOL de São Paulo, é uma servidora pública da Universidade de São Paulo, militante feminista, ela foi vereadora em São Paulo, está no segundo mandato como deputada federal e tem tido um papel fundamental na CPI do MST. Deputada, boa noite para a senhora. Obrigada, Kennedy. Boa noite. Obrigada pelo convite. Boa noite para todo mundo. Eu que agradeço. É uma honra entrevistar a senhora. Deputada, a senhora tem uma atuação muito forte na área de direitos humanos, meio ambiente, educação. E a senhora é uma deputada feminista que sofre violência política de gênero com frequência no Congresso Nacional. É incrível que no Congresso Nacional esse tipo de agressão aconteça. Explica para a nossa audiência o que é violência política de gênero. Olha, a gente conquistou uma lei da violência política de gênero há 2 anos. Ironicamente, foi sancionada pelo ex-presidente Bolsonaro, que foi um dos que mais cometeu violência política de gênero ao longo da sua trajetória, como parlamentar e também como presidente da República. A gente pode definir como qualquer forma de violência contra as mulheres no exercício da sua atividade política, sejam elas candidatas ou parlamentares. Pode ser uma violência verbal, uma interrupção da fala, pode ser uma tentativa de intimidação, ofensa sobre a sua forma física, ou seja, uma ação fruto do machismo que tenta impedir a atividade política das mulheres. A gente pode definir também aquelas ameaças que a gente sofre nas redes sociais, às vezes sofre por um deputado mais violento no Congresso. Ainda é muito recente a lei e o conceito também ainda é muito recente. Então, ainda não é de fácil apreensão. Mas, se as pessoas quiserem entender o que significa, podem assistir algumas sessões, por exemplo, da própria CPI do MST, em que o presidente e o relator, que são pessoas que deveriam dar o exemplo da condução do espaço, foram os que mais cometeram violência política. Eu tive o microfone interrompido, perdi as contas, mas a última vez que a gente contou, eram 30 interrupções. Estava ali fazendo a minha fala, a mesa fechava o meu microfone. Isso é uma violência porque eu estou sendo impedida de exercer a atividade para a qual eu fui eleita. Isso não acontece com os deputados homens? Não acontece, mesmo com os deputados que estavam ali cumprindo com um papel semelhante ao meu, que era de defesa do MST, defesa da reforma agrária ou contrariedade aos deputados bolsonaristas. E você vê isso em plenário também, deputadas sendo assediadas. A gente viu isso acontecendo na Alesp, por exemplo. Com a Isa Pena. No ano passado, com a Isa Pena, ex-deputada estadual, exato. Ou quando tem ofensas com relação à forma física, como aconteceu comigo também, na última semana na CPI. Isso é corriqueiro, é cotidiano. Às vezes acontece no interior dos partidos, quando eles impedem que as mulheres tenham condições de disputar as eleições, tirando o fundo eleitoral, fazendo delas as chamadas candidatas laranjas, enfim. É uma realidade da política, mas felizmente agora a gente tem essa lei, que é um instrumento de defesa, né, de ir atrás dos nossos direitos. Agora, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito contra o presidente da CPI, que é o Zucco, do Rio Grande do Sul, para que ele responda por isso. Ainda não teve nenhuma punição, assim, é uma lei que ainda não foi efetivada, mas a gente espera que dessa vez Foi seja. um episódio lamentável e o Zucco, ele é um parlamentar, né, de extrema-direita, usa aquela coisa do tenente-coronel. Tem dezenas deles no Congresso Nacional agora. A senhora falou, foi acionada a Procuradoria-Geral da República, o Conselho de Ética. O Nicolas Ferreira, por exemplo, acabou escapando do Conselho de Ética. É um deputado que tem falas homofóbicas, transfóbicas, misóginas. Por que não há uma punição concreta? A gente vê no caso da Isa Pena. Teve uma punição leve lá para o Fernando Cury enquanto deputado federal, mas ele não perdeu o mandato. Por que a gente não consegue punir essas figuras como o Zucco, como o Fernando Cury? Primeiro, o corporativismo ali no Conselho de Ética, os membros geralmente utilizam aquele espaço para fazer média, muitas vezes, com outros parlamentares, porque ele tem o poder de dar manutenção ou punição ou a um bom funcionamento da Câmara. Então, o corporativismo fala mais alto. A gente ouve, às vezes, uns comentários, não dá para ter punição para um, porque senão isso abre o precedente para ter punição para o outro. Mas, tratando especificamente sobre o tema do machismo, a gente está falando de pessoas que são muito poderosas, que têm uma representação não só dos seus votos nas suas regiões, mas geralmente das elites locais, de grupos empresariais, no caso do tenente-coronel Zucco, deputado Zucco, né? Porque a gente está no parlamento, eles não têm por que seguir com a patente ali dentro. É um absurdo. O deputado Zucco, ele foi o mais votado do Rio Grande do Sul, então ele tem o apoio das elites locais, parte das Forças Armadas.
Fez como uma se dobradinha fosse com o Mourão. com o Mourão, então por isso Senado, que teve né? o caminhão de voto. Então, por conta disso, é como se você estivesse mexendo num poder intocável que é patriarcal, que é absolutamente machista. Eu tenho pouca expectativa de que institucionalmente se tenha algum tipo de punição, ainda que eu vá até o final para que isso aconteça. Fiquei contente, por exemplo, com esse inquérito aberto na PGR, porque ainda que possa ser que não tenha uma punição efetiva, gerou um debate, se tornou um elemento pedagógico, as pessoas entenderam. Bom, tem inquérito é porque está apurando um crime, né? Acho que socialmente isso acumula, né? Porque a gente quer construir. Mas a resposta eu acho que tem que vir das mulheres mesmo. Quando me perguntam como é que eu aguento, como que eu reajo de uma forma que eu consigo, porque nem sempre, às vezes você está mais fragilizada, depende do dia que a pessoa te pega, mas acho que responder à altura é pedagógico para as mulheres que acompanham também, que estão vendo aquela cena e muitas vezes não sabem como lidar com o machismo. É claro que cada um tem uma realidade, às vezes a pessoa está muito fragilizada, não tem para quem denunciar. Às vezes a mulher não sabe nem que ela tem o direito de reagir, mas acho que ações assim também educam as mulheres do lado de fora. Reajam, não calem a boca, não tem por que você se curvar diante da truculência, da violência, do machismo. Então acho que a resposta é mais social das mulheres do que institucional, sabe? A gente viu o caso do Bolsonaro, aquela agressão à Maria do Rosário em 2014, né? Que ela não merecia ser estuprada. Eu nem gosto de repetir as falas, porque eu acho que é de novo você reiterar a ofensa. Mas está documentado, né, pela história. Ele acabou não sendo punido, prescreveu o caso. O Bolsonaro, a gente sabe que tem um machismo estrutural no Brasil, que misoginia, que agressão às mulheres não é uma coisa que começou no governo do Bolsonaro. No entanto, qual foi o tamanho do estrago que uma figura como o Bolsonaro gerou, né, na luta das mulheres? Por exemplo, quando ele coloca uma Damares Alves como ministra da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, e quando ele perpetua e faz essas agressões com as jornalistas, né? Ele não fazia com os jornalistas, mas com os jornalistas ele era mais agressivo. Qual que é o tamanho do estrago na luta das mulheres durante o governo Bolsonaro? Imenso. Ele, além de ter nomeado a Damares, ele zerou o orçamento nas políticas voltadas para os direitos das mulheres. Então, foi ausente de preocupação com relação a isso. A figura da Damares era de escárnio com os nossos direitos, ela distorcia tudo. Bom, foi eleita senadora, mostrando que tem quem se ampare, quem alimente também esse discurso. Mas, ao mesmo tempo em que se isentava como gestor de lidar com essa pasta, ele institucionalizava o machismo. Porque quando um homem comete algum ato machista, algum ato violento, isso é repudiável. Agora, quando é a principal autoridade da República, ele estimula e ele autoriza que isso aconteça. Ele inspira outros homens, que às vezes são machistas sem nem saber o que é o machismo. Eles estão ali numa lógica estrutural, repetindo aquilo, né? Perpetuando. E o que a gente vê do lado de fora foi o aumento do feminicídio, aumento dos casos de violência doméstica, aumento da violência política de gênero. É um estrago cultural que a gente tem dificuldade para conseguir reverter. Mas acho que teve um efeito reverso, que foi a reação feminina. Isso se expressou, inclusive, nas urnas. O eleitorado feminino foi fundamental para dar a vitória para o presidente Lula e a derrota para o Bolsonaro. Ampliou o número de deputadas e senadoras com uma consciência feminista, ou seja, que tem uma série de outros temas, educação, direitos humanos, meio ambiente, que debatem economia, debatem projeto de país, mas que têm consciência de que são feministas e que levam esse debate também para o centro da política, que se protegem, que buscam se defender, solidariedade. Então, teve o efeito reverso do Bolsonaro que eles não contavam, que é a reação mesmo das mulheres diante de tanta violência. E agora, eles também tentam disputar o voto feminino. Não é à toa que tem esse ensaio da Michelle como uma possível pré-candidata, ou que eles ficam alçando figuras como a própria Damares, as parlamentares deles, porque a disputa da consciência feminina também está em jogo na sociedade, né?
o que é a autodefesa das mulheres, o que é ser mulher no parlamento. Eles ficam jogando com a ideia das histéricas contra as bem comportadas, que é algo completamente descabido em pleno 2022. É o clichê do histerismo, né? Mas a eles deputada é estão combativa, está enfrentando, é porque ela é histérica. É O porque homem, é histérica, ele é porque é forte. louca, exato. O homem Ele é está ali cumprindo com combativo. o papel dele, exatamente. É responsável, é durão. Mas entre as mulheres eles disputam também esse imaginário, porque não dá mais para ignorar que tem uma estrutura machista sobre as mulheres e diferentes formas de reagir. E estou tentando pavimentar um caminho por aí também. A gente tem que ficar, acho que, bem atento a isso para seguir disputando, para que eles não se alimentem daquilo que eles mesmos construíram, sabe? Queria falar com a senhora do caso Marielle e Anderson, né? A morte, o assassinato dos dois há mais de 5 anos. A gente viu avanços recentes na investigação, mas a gente não tem os mandantes ainda. Eu queria uma avaliação da senhora sobre esses avanços. A gente sabe que é importante ter esperança de encontrar os mandantes, mas assim, essa expectativa ela tem que ser também bem medida pela dor que causa aos familiares, às pessoas próximas e tal. E não sei se pode ser dito isso, para mim parece claramente uma coisa que se enquadra dentro dessa violência política de gênero, no caso ali da Marielle. Qual que é a importância da gente elucidar esse crime, tanto para a democracia, porque é um crime político, como para a luta das mulheres, deputada? Perfeito. Acho que você já deu os dois caminhos de importância que o crime tem para o Brasil. Primeiro, ele é um problema democrático. Tem relação com a forma como as milícias e o crime se estruturam no estado do Rio de Janeiro e que, com o governo Bolsonaro, inclusive, teve um processo de nacionalização. A gente nunca se esquece de onde ele vem, quem ele apoiou e quem o apoiou ao longo da sua trajetória como parlamentar. A relação dele com as milícias é claríssima. Adriano da Nóbrega, que tinha envolvimento direto com a família Bolsonaro, que foi um dos responsáveis pelo assassinato da Marielle. Não é à toa que ali o Vivendas da Barra, a todo momento, tem um indivíduo que mora naquele lugar, que tem envolvimento direto, inclusive o próprio ex-presidente da República. Então, acredito que seja desnudar essa estrutura entre a política e o crime, as milícias, né, que existem no estado do Rio de Janeiro, e que mata muita gente, às vezes a gente nem fica sabendo, tem assassinos de aluguel, e que eles controlam uma série de territórios do Rio de Janeiro. Então, tem algo que é muito profundo, que está envolvido com o crime que levou à morte da Marielle e que precisa ser revelado para que o Rio de Janeiro tenha um mínimo de paz, de segurança, para que o Brasil se livre dessa gente que é muito perigosa. E tem o segundo aspecto, que é o aspecto de gênero e de raça, no caso da Marielle, né? Não é à toa que teve uma reação, um levante muito grande de milhares de mulheres brasileiras que hoje se identificam com a Marielle, que levam adiante o seu legado, mulheres, sobretudo mulheres negras, que foram eleitas em muitas casas legislativas. Então, ela acabou virando esse símbolo, né, da luta das mulheres, dos direitos humanos, da luta progressista no Brasil. E por isso tem tanta gente também que se afeiçoou a ela, às vezes não a conhecia, mas que achou uma injustiça profunda, de fato gravíssimo com a sua família, com seus eleitores, enfim, com todas as pautas que ela, né, significava e segue significando. Acho que esses desdobramentos recentes, por parte principalmente de uma atuação muito firme, o compromisso do ministro Flávio Dino, são muito importantes para o país. Mostra também a gravidade que significou 4 anos sem nenhum tipo de resposta, e em 6 meses conseguiu se revelar tanta coisa. Parece que teve uma obstrução às investigações, né? Teve uma obstrução. Porque não andou no governo Temer, o Braga Neto era o interventor na segurança pública, o crime aconteceu durante a intervenção federal no Rio de Janeiro, e depois no governo Bolsonaro simplesmente não andou a coisa. Né? Mudaram os atores que estavam investigando muitas vezes, seja na delegacia, no Ministério Público, tentativa de federalização que não aconteceu, ficou no estado de Janeiro, que é onde o principal bololô do crime acontece. Então, as autoridades brasileiras não quiseram resolver o crime nos últimos 4 anos, agora elas querem. Mas é de muito difícil resolução. O ministro Flávio Dino, a gente teve uma reunião com ele, com familiares da Marielle no início do ano, para tratar sobre esse assunto. E ele falou, olha, eu vou fazer de tudo o que eu puder para resolver esse crime. E se eu perceber que tem uma estrutura tão profunda que não me permite
avançar, eu também vou ser muito honesto com vocês e com a sociedade brasileira. Espero que esse momento não aconteça, porque não é possível que seja uma estrutura tão profunda que seja impossível de ser revelada na sociedade. E é fundamental esclarecer. É fundamental, seja para essa multidão de mulheres que a acompanham, mas também para a democracia brasileira, né? Deputado, tem um outro tema no Congresso, que é uma proposta de emenda constitucional, a famosa uma PEC, que perdoa o não cumprimento de cotas na eleição passada, cota para as mulheres, né, cotas de representação negra também, e tem apoio de legendas progressistas a esse perdão. Que impacto que isso pode ter na luta das mulheres? Imenso. Olha, é a 4ª anistia que o Congresso Nacional está aprovando. Tem apoio de quase todos os partidos políticos. Eu, na CCJ, obstruí até quando pude, votei contra, entrei na justiça para tentar reverter. Porque, primeiro, que é uma anistia geral para todos os crimes que foram cometidos, ou ilegalidades, ou irregularidades, sobre aquilo que é um orçamento público, né? Porque o financiamento partidário eleitoral é um fundo eleitoral financiado pela sociedade. Então, tem de tudo, compra de casa, churrasco, uma festa danada com aquilo que deveria servir para fomentar a democracia no Brasil. E teve essa gravidade específica que foi o não cumprimento do financiamento para mulheres e para negros. Para negros foi uma decisão do Supremo no mesmo ano da votação, que foi o ano passado, só que de mulheres já é uma decisão por lei do Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República, já consolidada há 2, 3 anos. E quando você dá uma anistia, você transforma em letra morta algo que deveria valer. E é irônico, porque os próprios deputados votam a lei, não a cumprem, porque muitos deles são presidentes de partidos, porque sabem que vão se auto-anistiar na próxima legislatura. Isso vem acontecendo desde a primeira medida afirmativa que a gente conquistou para fomentar as campanhas, porque antes era reserva de vaga, aliás, reserva de vagas dentro da chapa, sem o acompanhamento do financiamento, depois, bom, já que tem vaga, tem que ter dinheiro também, e nunca é cumprido, e sempre tem uma auto-anistia e fica por isso mesmo. Então, é um sarro, na verdade, é um escárnio com a sociedade brasileira e com as mulheres. A gente tem a maior representação da história na Câmara, nós somos 91 deputadas. Eu tenho certeza que seria muito, muito mais se não fossem essas manobras com aquilo que é o recurso público. E é por isso que a gente precisa avançar, eu acredito, Kennedy, para uma reserva de vagas no parlamento, como acontece, por exemplo, na Argentina, como acontece no México. Porque daí os partidos políticos não vão mais jogar dinheiro fora, não vão mais... Eles vão saber, tem que preencher, tem que ter. Então, vão fomentar as candidaturas das mulheres, assim. A senhora tem uma ideia da porcentagem? Essa cota seria... São 513 deputados e 81 senadores. Como é que a senhora imagina a cota na prática? Que percentual, por exemplo, deveria ter uma cota para mulheres parlamentares? Eu até tenho um projeto de lei nesse sentido, de que a gente comece com 30% para ter um tempo de transição para que a gente chegue a 50%, que é a representação real na sociedade. Sim. Então, tem várias modalidades, dá para fazer tanto com lista fechada, ou seja, vamos supor, 5 deputados foram os mais votados e a 6ª foi uma mulher, ela na verdade ocupa a 3ª vaga, homem, homem, mulher, e depois segue para listas dos homens. Ou então, dentro das próprias candidaturas, você ter um processo de garantir que... Ou seja, aí seria a lista fechada interna ao partido, né? Você garante os seus 2 homens, depois a sua primeira mulher ali, dos que são os mais votados. Pode ser esse cálculo no Congresso ou dentro da própria chapa partidária. Existem modelos, mas fato é isso. De 3, uma tem que ser de mulher, não importa se para dentro ou se para fora. Para depois de um tempo, ser... metade das vagas. Eu acho que é um processo que pode ser gradual, que acho que só tem a crescer, só tem a melhorar a democracia. Acho que os partidos progressistas têm a ganhar mais com isso, na verdade, porque tem excelentes figuras, novas lideranças mulheres que estão surgindo, que muitas vezes não conseguem espaço. E quando eu falo espaço, é espaço de verdade, porque, olha só, tá bom, não, aumentou o número de mulheres nas legendas progressistas ou mesmo nas de direita, mas muitas vezes elas são convidadas para estar ali na Comissão de Educação, na Comissão de Cultura, na Comissão da Mulher, que são fundamentais. A gente tem muito a falar sobre isso. Mas a gente também quer estar na CCJ, a gente também quer ser líder de bancada, quer ser presidente de uma comissão de um tema geral, central da Câmara,
Por que não? Ainda se tem essa mania de segmentar, de achar que a mulher vai falar de assunto de mulher, como se a gente só falasse de temas parciais e não totais. O relator da reforma tributária na Câmara, homem, no Senado, homem. Claro. A CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça. Ela analisa todos os projetos, se eles são constitucionais, se eles são legais. Tudo começa por ela. É uma comissão fundamental para poder tratar. É importante, a senhora falou. O mesmo governo como o do Lula, que é um governo progressista, aumentou a participação das mulheres nos ministérios, enfim. Mesmo nesse governo se encontra dificuldade. A gente está vendo agora na reforma ministerial, muitas mulheres que ocupam ministérios podem sair para dar lugar para o Centrão. Quando a senhora olha, a gente já falou, por exemplo, uma forma de incentivar a maior participação feminina, a senhora acabou de falar aqui agora, deu um exemplo concreto. Essa questão, por exemplo, da cota de 30% no parlamento. Que outras medidas a senhora acha que poderiam ser tomadas, por exemplo, no âmbito do executivo, do judiciário? Ter mais representação também em ministérios importantes. Acho que essa reforma ministerial, além de ser uma chantagem bem feita do Centrão, porque só vota se conseguir os seus espaços ali dentro, mas também pode ser um retrocesso simbólico, figurativo para as mulheres brasileiras. Então, tá bom, temos uma resposta importante, o maior ministério com o número de mulheres da história. Então, na primeira crise política, o arranjo político, elas têm papéis descartáveis e também têm um hábito, né? As mulheres estão ali cumprindo um papel fundamental no meio ambiente, nos povos originários, mas elas poderiam também estar em postos outros, né? Elas podem ser presidentes da República, vice-presidentes da República, ministras da Fazenda. Já tivemos uma presidente que sofreu um golpe parlamentar. Política, da Casa Civil. Eu espero que a gente tenha um dia a naturalização desses postos, mas acho que dentro dos partidos políticos também. Estou fazendo uma crítica evidente a esse rearranjo ministerial que vai diminuir o espaço das mulheres, mas o PT, por exemplo, tem uma presidenta que é um excelente quadro, a Gleisi Hoffmann, e que muitas vezes ela está naquela função de defender a legenda, defender o partido, dizendo, nós elegemos mais deputadas mulheres também, mas eu quero ver essa mulherada que é muito legal, que foi eleita do PT, também ocupando postos muito relevantes no governo, mas ali também no Congresso Nacional, acho que é um processo educativo. Indicação para o Supremo. Temos 2 ministras hoje, né? A Rosa Weber se aposenta em outubro. Muitos argumentos, não tem que levar em conta a questão de gênero. O Lula tem que indicar alguém que ele acha que tem o preparo jurídico. Tem que pensar nisso. A questão de gênero tem que vir em segundo grau. O que a senhora acha desse argumento? É como se as mulheres não tivessem a capacitação jurídica também. A gente não quer estar no Supremo como uma representação feminina e setores vão além, né? Tem que ser uma mulher negra, considerando que essa representação social nunca esteve ali dentro e é a base que movimenta qualquer coisa na sociedade, são as mulheres negras. Tem muitas mulheres negras, poderiam ser muito mais, porque por conta do machismo e do racismo, poucas conseguem chegar a esse grau de capacitação. Mas tem muitos exemplos de mulheres que são formadas, competentes, capazes, têm história, têm condição de estar ali dentro e também são mulheres e também são negras. Isso tem que ser levado em consideração, porque senão alguns temas que são fundamentais da sociedade acabam não encontrando eco no judiciário, que é muitas vezes, pela configuração de como é a política no Brasil, é onde temas que não têm viabilidade no Congresso Nacional acabam apresentando. Agora, essa discussão sobre a descriminalização do porte de maconha, por exemplo, todos os direitos da população LGBTQIA+, do país, que foram conquistados, né? E muitos temas relativos, por exemplo, aos direitos das mulheres ou pauta ambiental, só foram possíveis de avançar no judiciário e não no Congresso Nacional, porque aquilo ali tem uma correlação de forças horrível. Se houver uma representação de uma mulher negra, progressista, sem dúvida, vai ter muito mais. Isso ajuda a avançar mais. Se ela for relatora de temas fundamentais, isso pode ser um alívio quando a gente não encontra espaço institucional no Congresso, sabe? Então, precisa ser levado em consideração. Espero que seja. Deputado, eu queria agora entrar no tema da CPI do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A gente viu quando essa CPI foi criada, me pareceu, né, e isso ficou evidente, uma tentativa da direita, da extrema-direita, de criminalizar um movimento social fundamental para o Brasil, né, importantíssimo para o Brasil. Acabou dando errado. Né? A gente viu que, ao longo da CPI, eles não conseguiram demonizar o movimento. E isso se deve muito à atuação
da senhora, da Fernanda Melchiona, da Thalíria Petroni, do PSOL, da Gleice Hoffmann, que a senhora citou há pouco, é do PT, né? Teve atuação de homens também, de deputados, o Rogério Correia, do PT de Minas, há outros deputados também. Mas a resistência ali tem a cara das mulheres. Por quê? Porque a resistência à extrema-direita no Brasil e no mundo tem a cara das mulheres. Eu mencionei no primeiro bloco, né, o resultado eleitoral, entre outros fatores, foi possível por conta do eleitorado feminino, que foi o que deu a vitória para o presidente Lula. Mas isso se expressou desde lá atrás, naquela manifestação a maior do movimento de mulheres da história do Brasil, que foi o Ele Não. A gente já anunciava os horrores que seriam para as mulheres brasileiras uma possível vitória do Bolsonaro, que infelizmente depois se concretizou. Mas mesmo ao longo dos 4 anos de bolsonarismo, o povo brasileiro sofreu muito. Mas eu acho que as mulheres sofreram mais, porque quem estava na linha de frente, nos hospitais, com as enfermeiras, tendo que lidar com o caos que foi a gestão da pandemia no Brasil, que são as principais vítimas da fome, as que mais sentem quando seus filhos estão fora da escola, porque foi uma necessidade no isolamento social, e aí ficam sobrecarregadas e são muito vítimas da violência mesmo, institucional, que foi feita pelo bolsonarismo nos últimos 4 anos. Quando foi instalada a CPI do MST, a gente teve uma discussão dentro da bancada quem ia ocupar cada lugar ali, porque também tinha CPMI investigando o golpe, enfim, outras divisões de tarefa. Eu pedi, e foi votado que eu fosse representante da CPI do MST. A minha expectativa era, bom, eu estou indo para uma guerra, me sentia assim, porque nós somos minoria, o presidente é extremamente truculento. O Zucco. Zucco. Que o relator é o Ricardo Salles. Pois é. O relator é o Ricardo Salles, que, bom, dispensa apresentações e não vou gastar o meu latim com ele também. Pensei, nossa, vai ser um espaço muito difícil, porque também não é um tema, a princípio, que a sociedade naturalmente vai ficar do nosso lado, porque ainda tem estigmas sobre Sim. o que é um movimento social. O MST teve um papel fundamental para a reforma agrária no Brasil, que ainda é muito inferior às tarefas históricas que a gente precisa cumprir. Mas o que houve de divisão de terra só foi possível porque teve MST, sobretudo na década de 90. Eu sou do Pontal do Paranapanema. Aquela região mudou completamente porque hoje tem assentamento e só tem assentamento porque teve ocupação, enfrentamento com latifundiário, com jagunço. Sim. Teve luta física muito difícil, muita gente pobre e humilde que hoje só não está na extrema miséria porque teve o MST. Mas isso não é consenso na sociedade, inclusive na imprensa, não é consenso na imprensa. Pensei, nossa, é uma luta. A gente é minoria, os caras estão na relatoria, estão na presidência, é um tema impopular a princípio, não vai ser fácil. Falei, mas vamos lá, tática. Defesa, defender o movimento, levar tudo que já fez e o que segue fazendo, mas também ataque, porque a gente não está ali também para levar foram vários, desaforo. Eu lembro da senhora, um enfrentamento com o Ronaldo Caiado. Com o Ronaldo Caiado. Que tenta se distanciar um pouco do Bolsonaro, se fosse uma direita que não é extrema-direita, mas a ação ali, o discurso na CPI, assim, puro suco do bolsonarismo. E ele foi o presidente da UDR, Isso. Que é o setor que organiza esses latifundiários mais violentos Sim. no Brasil. Inclusive, foi o presidente da UDR na época do assassinato de Chico Mendes, que é quem estava por trás do assassinato dele. União Democrática Ruralista. Ruralista, que tem figuras na Boa Garcia, né? Enfim, figuras bem terríveis da elite agrária brasileira. Isso, a mais atrasada. A mais atrasada, exatamente. Né? Que não nem um pouco aberta ao tema ambiental, direitos humanos, nada disso. E aí foi essa tática ao longo da CPI todinha. Quando eles perceberam que que a gente estava disposto a ir até o fim, até por conta da ficha corrida mesmo, da maioria ali dos membros, dos convidados, eles começaram a me interromper e cortar o meu microfone. Me lembro do dia que saiu a manchete de que justamente o Zucco estava no inquérito aberto pelo Alexandre de Moraes sobre os atos antidemocráticos. Eu apenas li a manchete, aquilo virou, assim, de ponta cabeça a CPI, porque era uma afronta, era algo que ele não queria levar para aquele espaço que eles juravam que seria um passeio para eles. O deputado é golpista, mas não gosta de ser chamado de golpista. Não gosta de ser chamado de golpista, acho que ainda mais por uma mulher, entende? Quando o cara também, além de golpista, também é absolutamente machista, gera um incômodo gigantesco. Aí ferrou. E foi isso, sessão após sessão, não conseguiram extrair nenhuma prova, nada sobre o movimento social, e aí eles quiseram ir para cima do governo.
quando eles aprovaram a convocação do Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, que é o principal posto dentro do Ministério do governo Lula, também mudou de figura, porque daí o próprio governo que não estava atuando sobre a CPI, o próprio MST, a gente fazia essa discussão, era muito evidente, o governo não estava ali botando o seu peso político para as definições do rumo da CPI. Depois que o Rui Costa foi convocado, em uma convocação, ele é obrigado a ir. E na figura de testemunha, ou seja, no limite a pessoa pode sair presa de um espaço como aquele. Vejam vocês, é grave o que eles tentaram fazer com o governo. Aí mudou de figura, porque para a sociedade já estava explícito que aquilo não servia de nada, dinheiro público, tempo, sim, desgaste, só entregava violência e criminalização de mulheres, da pobreza, em última instância, para a sociedade. E, ao mesmo tempo, tentou se emparedar o governo no momento em que ele está num processo de recomposição ali dentro do Congresso Nacional, né? Tem novas legendas entrando no governo, que inclusive isso é um outro debate, mas enfim, está ali. Então, o que aconteceu essa semana? Mudança de uma série de membros da CPI. 6 membros, não é isso? Bancadas do PP, Republicanos e União Brasil, exatamente. Né? E com isso, a maioria que eles tinham se perdeu. Agora, a maioria é de pessoas que estão ali ou para defender o governo ou que estão para defender, na verdade, o próprio Movimento Sem Terra. A partir de agora, eles não conseguem aprovar mais nenhum requerimento. Eles não têm maioria sequer para aprovar o relatório, que eles apostavam que seria um grande relatório, que ia trazer muitos crimes sobre o movimento social. Então, foi um fiasco, um tiro no pé. Eu imagino que eles estejam arrependidíssimos, na verdade, de terem proposto essa CPI, porque eles tinham a faca e o queijo na mão. Era uma oportunidade para aglutinar uma base social mais fanática do bolsonarismo, para tentar... E criminalizar o MST não é pouca coisa, porque é o maior movimento social da América Latina e que para o próprio Lula foi fundamental em momentos de crise. Quando o Lula foi preso, quem estava ali em Curitiba fazendo os principais atos foi o Movimento Sem Terra. O impeachment da Dilma também. O impeachment da Dilma também. Ou mesmo é o principal movimento social que disputa pautas à esquerda, que dialoga diretamente com a militância. Porque, por exemplo, agora a eleição do Lula foi uma eleição, acima de tudo, democrática. Não, pressiona o governo para ir mais para a esquerda. Claro, então, né? Você amarrar o MST é você impedir que o governo vá para a esquerda, em última instância. Ou então para as pessoas que estavam na campanha do Lula, que elegeram o Lula, que acreditam na ideia de mobilização, de movimento social, também se sentem intimidadas ou têm mais dificuldade de apostar nessa via mais à esquerda mesmo. Foi um fiasco. O MST está saindo mais forte. As mulheres que participaram dessa CPI, eu acredito, também estão saindo mais fortes. O relator e o presidente estão saindo pequenos, desmoralizados, com alguns inquéritos nas costas deles por invasão de domicílio, quando eles invadiram, olha a contradição, invadiram um barraco de alguns acampados lá no Pontal do Paranapanema, um inquérito por violência política de gênero, uma desmoralização do bolsonarismo que tinha ali o seu último refúgio para tentar entregar alguma coisa para a base social deles. Estão arrependidíssimos, assim, a gente está bem, assim... orgulhosa mesmo do nosso papel ali naquela CPI, sabe? Que foi... Não vai ter prorrogação, então, desse jeito da CPI. Vai acabar em setembro. Vai acabar em setembro. Eles estavam ameaçando, chegaram a protocolar a prorrogação por mais 60 dias, mas se eles protocolarem, vão ser 60 dias deles perdendo todos os requerimentos. A gente tem número até para trocar de presidente, mas é que eu acho que não precisa, porque ela já perdeu a legitimidade e não tem por que também colocar essa cereja nesse bolo. Acho que já tá bem recheado. Eu vejo um certo paralelo à atuação da senhora, das deputadas ali na CPI do MST, com as vezes em que o Flávio Dino e o Silvio Almeida foram também chamados para depor no Congresso Nacional. Porque aí o bolsonarismo e essa extrema-direita, ela também se expõe, né? Você vê como que os argumentos são frágeis, como que tem, assim, uma inconsistência, né? É verdade. E vocês conseguiram expor isso na CPI. É verdade, eles apostaram tudo quando chamaram o Dino de que iriam lacrar, né? Como eles gostam de dizer. Só que o Dino, muito capaz, um quadraço, não teve condições. E na CPI do MST foi semelhante, porque eles estão muito acostumados com essa coisa de disparo em massa no WhatsApp, de fake news, e achou que não ia ter resposta. Nos grupos bolsonaristas a gente não consegue responder mesmo. Mas ali, que era uma comissão parlamentar de inquérito, poxa, a gente estuda, leva dados. A nossa assessoria está há meses, assim, dedicadíssima para isso. Então, a gente ia atrás de fatos, dados, inquéritos, estatísticas, argumentos,
eu conversei com uma série de professores, de intelectuais, de pesquisadores, para ter condição de ter argumento ali também, né, contra os caras. E foi possível fazer isso. Acho que para quem acompanhava, porque tem isso, as pessoas que já acompanhavam, que gostam muito do MST, e as que gostam ali do papel do bolsonarismo. Mas tem um meio termo que não é nem fã do MST e nem fã do Bolsonaro, que olhou para aquilo e falou, bem, acho que eu tenho também um lado nessa história, não tem como ficar do lado desses desqualificados numa batalha como aquela, sabe? Sei que a senhora não participa lá da CPI dos atos golpistas, mas a senhora acompanha esse debate lá. Que avaliação que a senhora faz dessa CPI? Ora, ela parece patinar, pegou um depoimento ali do Mauro Cid, que foi ruim, está pensando em chamá-lo novamente, mas as contradições vão aparecendo, né? O Anderson Torres, o Silvinei Vasquez, que é o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, foi depor, mentiu para a CPI. Mentiu para a CPI. Inclusive com dados. Foi preso nesta semana. Que avaliação que a senhora faz do papel dessa CPI? Ela cumpre com um papel importante porque traz para a política aquilo que, por enquanto, estava só na esfera jurídica, né? O Alexandre de Moraes, principalmente, havia se adiantado, então, muito dos fatos que estão sendo revelados na CPI, na verdade, já haviam sido apontados a partir dessa investigação, Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal. Mas é importante levar para a esfera política, não ficar só no judiciário, porque daí tem possibilidade de ter um encaminhamento de reparação real, uma reparação histórica fundamental para que a gente não repita os erros do passado, com os momentos de extremo martírio para a população, como foi, por exemplo, a ditadura militar, que houve uma transição democrática em que se colocou um sinal de igual entre torturadores e torturados, né, com o que foi, por exemplo, a lei da anistia. Os militares seguem fazendo a mesma construção golpista, não generalizando. A mentalidade golpista está mantida nas Forças Armadas, é impressionante. Nas Forças Armadas, não à toa, estavam todos incrustados no governo Bolsonaro nos últimos anos. Ainda tem muita água para rolar e muita identificação, inclusive, dos militares responsáveis pela articulação golpista do 8 de janeiro, espero que se chegue nesses nomes. Então, levar para a esfera política, eu acho que tem esse papel também. Reparação histórica, criação de memória, de história para as próximas gerações. E também é uma questão de justiça para o povo brasileiro que penou muito com o golpismo, com a miséria, com a pandemia da Covid-19. Mas, de fato, acho que por ter sido um pouco atrasada, que o governo a princípio não queria, né, instalar a CPMI, talvez ela não esteja entregando tudo aquilo que a gente tinha como expectativa. Não está sendo como foi, por exemplo, a CPI da Covid-19, na época da pandemia. Ela não está tendo esse protagonismo, porque ele já está mais pulverizado por conta da ação do judiciário. Até porque também está avançada a investigação na Polícia Federal, na Justiça, isso tem um certo descompasso. A senhora começou como deputada federal no mandato do Bolsonaro, em 2019. A senhora acompanhou a pandemia no Brasil. A gente viu os crimes que o Bolsonaro cometeu ao longo da pandemia e no que aquilo contribuiu para aumentar o número de mortes no Brasil. A gente viu os ataques dele contra a democracia. E a gente vê uma série de episódios que parecem menores, mas não são, né? Recebe presentes, joias que deviam ser do erário, do patrimônio público e o cidadão quer pegar e ficar com aquilo, o Mauro Cid tentando vender Rolex, assim, você olha para aquele negócio ali, você fala, nossa, são tantos crimes, são tantas condutas que podem ser enquadradas no Código Penal, e a gente está vendo, o cerco está se fechando, o Silvinei Vasquez está preso, o Anderson Torres esteve preso, está com medidas cautelares, tornozeleira eletrônica, o Mauro Cid está preso. Qual que é a importância, deputada, de punir o Bolsonaro? Não como uma vingança política, mas como a necessidade de punir alguém que passou pela presidência da República e cometeu tantos crimes. Porque senão a gente naturaliza que crimes podem ser cometidos contra o povo brasileiro. Se um presidente da República é autorizado a fazer o que quiser de ruim para a população, sem nenhum tipo de reparação, essa lógica vai seguir se perpetuando no Brasil por muitas décadas e séculos. Aliás, a gente só chegou a esse estágio de ter alguém que passou anos se relacionando com milícias e elogiando golpistas no Congresso Nacional. Essa pessoa só se tornou presidente da República e montou a sua governabilidade baseada nesses bastiões, justamente porque o Brasil não costuma fazer as pazes com a sua própria história. Então, para a gente sair desse estado de coisas definitivamente, agora é o momento. A gente precisa... E fazer as pazes com a própria história não é vingança, não significa aniquilá-los, mas é
um respeito para todo mundo que morreu na pandemia, no momento que elas poderiam ter sido salvas, se houvesse responsabilidade do presidente da República, ou com todos os nordestinos que foram impedidos de serem impedidos de votar, o que tentou se impedir, Sim. que eles votaram para exercer um direito O segundo democrático, turno, a prova está clara. A prova está clara e o sujeito, inclusive, está respondendo na justiça por conta disso. É para que a nossa história não se repita sob essa lógica de miséria, de autoritarismo, de repressão e de sujeitos tão desqualificados como Bolsonaro e tantos outros se apossarem das instituições brasileiras. Enquanto a gente não passar limpo o que aconteceu, essa lógica vai se repetir e não é justo isso com o povo brasileiro. A senhora falou da atuação na CPI do MST, ou seja, havia uma discussão muito clara, como enfrentar a extrema-direita que utiliza tanta fake news. De alguma maneira, a gente está vendo que no parlamento esse enfrentamento ele está sendo dado. A questão das fake news está patinando, né? Uhum. Tem um projeto de lei, quase foi votado na Câmara, tem o lobby das Big Techs que paralisou isso. A senhora acredita que é possível destravar isso, que a gente vai conseguir regulamentar? E por que seria importante regulamentar as redes sociais? Acredito que o projeto de lei relatado pelo deputado Orlando Silva perdeu muita força quando ele não foi aprovado, porque outros temas acabaram entrando na agenda do Congresso Nacional e não à toa também ele vem sendo fatiado, ou seja, está atendendo temas sobre os quais ele trata em pra outros amenizar, projetos, né? Para amenizar o estrago que foi a sua não aprovação. E porque o peso das Big Techs é muito grande. É muito difícil enfrentar o lobby que eles fazem no Congresso Nacional. E eles buscam pontos com todos os deputados e deputadas, com todas as bancadas, tentando, por exemplo, eles buscam mandatos como o meu para propagandear políticas de enfrentamento à violência de gênero nas redes. Para mandatos como o meu, eles têm propostas como essa. Mas para parlamentares que têm talvez uma postura não tão nobre, eles falam, por exemplo, da possibilidade do impulsionamento das suas próprias redes, de que forma que eles podem ser mais bem-sucedidos. E outras coisas mais que estão no subterrâneo da política nacional, que a gente infelizmente sabe que acontece. E eles têm um domínio muito grande sobre a vida da população brasileira, porque hoje tudo está nas nossas redes sociais, o mal do comportamento, o mal do consumo. Então é uma guerra hercúlea, queira ou não, mas eles conseguiram derrotar naquela votação o Congresso, porque o Arthur Lira queria aprovar aquele projeto, o Arthur Lira não conseguiu. Se empenhou nisso. Eles derrotaram, de certa forma, parte da imprensa, em sua maioria, que também estava, né, os seus editoriais estavam favoráveis à aprovação. O Supremo tinha posições, então eles derrotaram muitas instituições brasileiras ao mesmo tempo. Espero que um dia a gente tenha a condição de enfrentá-los. Acredito que, inclusive, essas investigações em torno do golpismo brasileiro, né, possam nos auxiliar a ter mais uma correlação de forças melhor para aprovar esse projeto. Mas, honestamente, hoje é difícil que ele avance no Congresso Nacional, por isso que vem sendo fatiado. Nos últimos anos, o PSOL teve uma visão muito crítica de governos do PT, passou a ter uma visão mais moderada ou diferente, se aproximou, inclusive, na luta contra o Bolsonaro. Qual que é a avaliação que a senhora faz do governo Lula até agora? Primeiro, um comentário sobre essa aproximação do PSOL, né? Acho que no momento de bolsonarismo, todas as diferenças que existem na esquerda, ou mesmo de forma mais ampla, no setor progressista ou democrático, elas ficaram menores diante do desafio imenso, que era um desafio democrático, né, de derrotar aquele sujeito. Agora, com a volta do Lula à presidência da República, acredito que é um momento em que diferenças de projeto, de programas, de opinião, têm mais espaço para se apresentar. Mas vocês estão juntos em São Paulo, por exemplo. O PT vai apoiar o Boulos e, pela primeira vez, não vai lançar candidato a prefeito. Que é um momento histórico, e a gente comentava antes do programa, né, nunca vi tanta condição de um governo de esquerda se tornar uma realidade em São Paulo nos últimos anos, como agora. Ganhar do Ricardo Nunes, você acha que dá? Acho que vai ser uma eleição muito difícil, não canto vitória antes da hora, mas acho que tem muitas condições para que isso aconteça. Primeiro porque o Lula e o Haddad ganharam em São Paulo, diferentemente do que aconteceu no resto do estado.
porque o apoio dos dois é algo muito determinante, ainda mais no momento em que há boas avaliações com relação ao que é o governo Lula, porque a figura do Boulos, ele é muito carismático, ele é uma renovação na esquerda brasileira, e o Ricardo Nunes, primeiro, é um prefeito que pouca gente sabe o nome, sabe o rosto, não tem nenhum legado, a cidade está completamente abandonada, do centro à periferia, então acho que tem condições políticas e objetivas para que o Boulos se torne o prefeito de São Paulo. Mas voltando para o tema do Lula, né? Porque a gente acaba se empolgando com outros temas. Acho que o governo demorou um tempo para se consolidar, o que é natural, principalmente diante dos chantagens permanentes do Centrão para que se tenha alguma lógica de governabilidade, mas também em função do desafio que é não secundarizar a responsabilização dos golpistas, que talvez no início o governo não tinha tanto essa orientação. Era, vamos colocar de lado para o governo seguir adiante. Mas talvez agora esteja sendo mais incorporado de que é necessário enfrentar e derrotar esses caras para que tenha qualquer vida democrática, de fato, no Brasil, né? Não dá para colocar debaixo do tapete e seguir adiante. E fez medidas importantíssimas para a população brasileira, no que diz respeito a programas sociais. Eu, particularmente, dentro do pessoal também, a gente tem críticas ao modelo econômico que vem sendo adotado pelo governo, porque daí é quando a gente começa a ter diferenças, né? Porque tem se perpetuado uma lógica mais liberal por parte do ministro Fernando Haddad e toda a sua equipe econômica. Foi assim no arcabouço fiscal, claro, fundamental que o teto de gastos tenha caído, porque era uma aberração, mas também é uma nova amarra, também é uma política de austeridade. E eu acho que no momento que o Brasil precisa crescer, distribuir renda, não é o caminho que o país deveria adotar, ou a própria reforma tributária, né, que foi feita uma remodelação da lógica de tributação sobre o consumo, mas que não muda o centro, que é o tema da regressividade, né? Ou seja, que pobre paga mais imposto que rico no Brasil. Isso tem que ser enfrentado. Isso tem que ser enfrentado e sempre fica para depois temas como esse, sabe? Entendo a correlação de forças no Congresso Nacional, a pressão do mercado, mas nós elegemos o Lula para derrotar o Bolsonaro, evidentemente, mas também para ter uma política mais à esquerda. Eu acho que esse é o papel que o pessoal tende a cumprir, tanto na eleição do Boulos, mas também no Congresso Nacional, de fazer sempre esse chamado de que tem uma base social eleitoral que quer um rumo mais à esquerda do governo. Deputada, infelizmente o tempo acabou. Tem aqui um pinga-fogo. Peço que a senhora responda rapidamente. Tá bem, frases vou curtas, tentar, se puder. porque eu falo demais, mas eu vou tentar ser breve. Não, a senhora fala bem. É que a entrevista estourou o tempo mesmo, mas faz parte. Ossos do ofício. Getúlio Vargas. Um estadista fundamental para a história do Brasil. Juscelino Kubitschek. Um desenvolvimentista importante para o Brasil. Boa. Ditadura militar de 64. É uma ferida aberta que precisa ser fechada para que a gente tenha democracia. Tancredo Neves. Uma história inconclusa, um legado pequeno. José Sarney. É uma figura fruto do seu tempo no processo de redemocratização, por isso também não me toca, porque é fruto de um momento de transição, né, que não foi de reparação. Fernando Collor de Mello. Ai, uma lástima, né? Um acidente histórico. Itamar Franco. Não me toca, não tenho o que dizer. Fernando Henrique Cardoso. Plano Real, uma altivez do Brasil perante o mundo. Dilma Rousseff. Injustiçada, ferida e o maior símbolo da violência política de gênero da história do país. Michel Temer. Um golpista. Jair Bolsonaro. Um fascista. Lula. A gente deve muita coisa ao Lula porque ele nos tirou desse pesadelo do Bolsonaro. Sâmia Bonfim. Uma sonhadora combativa e disposta a ter muitos anos de luta pela frente. Deputada, boa noite para a senhora. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado pela entrevista. Eu que te agradeço. Obrigado. Adorei. Uma honra para a Obrigada, gente. Boa noite para a senhora. Pessoal, a notícia volta na semana que vem. Agradeço muito a audiência de vocês. Aquele abraço.